Desde que os ministros do Trabalho, Emprego e do Turismo anunciaram que pretendiam facilitar as contratações na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016 por meio de uma medida provisória que permite contratos de trabalho de curta duração sem registro em carteira, entidades de máxima representatividade dos trabalhadores têm se manifestado e corrido contra o tempo para que tal flexibilização dos direitos trabalhistas não tenha sucesso. A TV Contrato foi até a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho conversar com o diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da entidade, Dr. Guilherme Feliciano, que nos apresentou a preocupação da ANAMATRA com a postura do governo. A ANAMATRA recebeu este texto com uma surpresa e uma certa apreensão. A ideia que é apresentada por detrás do texto é a de que, em função dos eventos que o Brasil conhecerá agora, sobretudo com a Copa do Mundo, depois com as Olimpíadas, e em função da própria necessidade de que, digamos, as obras e toda a atividade econômica relacionada a esses eventos seja incrementada, sobretudo nesta reta final, haveria necessidade, mas é interessante, não só para esses eventos, mas para todos os outros que vierem no futuro, ou seja, passa a ser um texto definitivo, haveria necessidade de uma nova modalidade de contrato de trabalho, que é este contrato de curta duração, que, na verdade, seria um subtipo de uma modalidade que a CLT conhece hoje, está lá no artigo 443, que é o contrato de trabalho por prazo determinado. Aí, desde logo, uma preocupação nos alerta. O governo sabia que haveria esses grandes eventos há muito tempo, desde quando o Brasil conseguiu, no governo Lula, tanto a condição de ser país-sede da Copa do Mundo, como também de ser país-sede das Olimpíadas. Tanto é verdade que o governo conseguiu, com toda a cautela e todo o debate necessário no Parlamento, que é o locus adequado para este debate, encaminhar o projeto de lei que depois se transformou na Lei Geral da Copa. Bom, mas então houve tempo para esse debate. Logo, a primeira coisa que nos chama a atenção é por que agora, há algumas semanas do início da Copa, com o pretexto da urgência, apresentar um texto para medida provisória. Até se pode admitir que tem urgência, mas já não se sabia disso. Por que não se discutiu esta nova modalidade contratual com todo o tempo necessário, com a intervenção dos parlamentares, que são os representantes do povo, ao tempo da discussão da Lei Geral da Copa? Por que agora, de modo, se não assodado, tão mal planejado? Então, isto nos causa espécie, porque, fazendo-se desta maneira, pelo menos uma coisa se perde, que é este debate franco, aberto e, na medida do possível, prolongado com a classe trabalhadora, com os representantes dos trabalhadores. Isto era fundamental. Não há. Bom, a despeito desse aspecto político, as apreensões que o texto em si traz à ANAMATRA na perspectiva jurídica. A lei dirá, então, o seguinte, olha, além dos contratos por prazo determinado que já existem, que são os do artigo 443, institui-se uma nova modalidade, que se chama contrato de trabalho de curta duração, que, em tese, não poderá exceder a 2 semanas, menos que isto. E, nestes casos, quem dirá qual é o fato gerador apto a admitir essa contratação especial não será o legislador, será a autoridade administrativa, será o ministro do Trabalho. Ora, quem tem de definir isto, até por força da Constituição, me parece, que estabelece a competência privativa do Legislativo da União para legislar sobre o direito do trabalho, é o Poder Legislativo. Além das inseguranças jurídicas que o texto inicial da medida provisória traz, Dr. Guilherme nos mostra outro ponto preocupante, o da jornada de trabalho que os trabalhadores estarão submetidos. O próprio encaminhamento que é dado pelas entidades patronais é no sentido de que, como se trata de contratações curtas
para obras ou eventos urgentes, pode-se exceder este limite constitucional de 8 horas. Então, haverá apenas o limite de 10, que é o limite máximo da lei, ou seja, acima disso, entende-se que pode haver prejuízo à saúde, e o limite semanal de 44, mas não haverá direito nem a horas extras, nem a compensação a partir da 8ª. Agora, veja como esse raciocínio, a nosso sentir, é um raciocínio indevido. Poderíamos ter uma contratação mais longa, em que o trabalhador receberia as horas extras, se acaso trabalhasse acima das 8 horas. Mas, ao invés disso, admite uma contratação mais curta, em um período inferior a 2 semanas, em que a jornada é extrapolada, em detrimento, inclusive, dos seus interesses e de um direito constitucional, que é o de ter a jornada limitada a 8 horas. Não nos parece que isso faça sentido. Nunca foi necessário isso no Brasil. Se façam as contratações por prazo determinado, parece-nos isto é desnecessário, a legislação em vigor já tem elementos para tanto, e que aquelas garantias, aqueles direitos sociais constitucionais previstos sejam preservados, a não ser naquilo que é incompatível com a natureza da contratação por prazo determinado, que é basicamente o aviso prévio e a indenização por demissão. Afora isso, todos os outros direitos têm que ser garantidos, inclusive a limitação de jornada. Ele afirma ainda que, caso aprovada, a medida provisória precarizaria os trabalhadores. Na medida em que haverá uma nova modalidade que permita se exigir do trabalhador 10 horas diárias de trabalho, né, sem uma contrapartida econômica, sem horas extraordinárias, digamos que, na perspectiva da contabilidade patronal, isso se torna muito mais atrativo, de modo que nós poderemos ter, então, em primeiro lugar, um provável boom de contratações desta natureza, né, exatamente para se livrar do ônus econômico que hoje existe. Então, um quadro de precarização. Em segundo lugar, e pior do que isto, uma perspectiva de que contratos que não se encaixem, em princípio, nesta nova modalidade, sejam transfigurados para que possam se encaixar. E aí nós estamos caminhando para algo até mais sério, que é a fraude. E um terceiro problema, este tão grave quanto, se não mais. Na medida em que a lei não estabelece as hipóteses e delega ao ministro da autoridade administrativa que diga quais hipóteses são, nós vamos ter agora a possibilidade de lobbies que se encaminhem ao Ministério do Trabalho e Emprego para introduzir entre os fatos geradores aqueles que interessem aquele segmento econômico. Ou seja, um quadro também paulatino de precarização, mas uma perspectiva muito mais perigosa, porque não haverá participação direta de parlamentares do Poder Legislativo, será diretamente via Ministério do Trabalho. Por fim, o diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da ANAMATRA destacou que a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, que já foi realidade no Brasil, e a sensação de injustiça poderia voltar a atormentar os trabalhadores caso tal medida fosse aprovada. Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, a ANAMATRA, por diversas vezes, denunciou um certo desmonte do direito social. Não é? Mas não era um problema apenas do Brasil, foi um problema do mundo. Não é? Uma herança do thatcherismo e de todo aquele neoliberalismo que vem no final do século XX. No Brasil, particularmente, quando vem o Partido dos Trabalhadores e assume o governo, isto, para mim, pelo menos, é relativamente claro. Este contingente de leis flexibilizadoras do direito do trabalho, ele é detido. Então, se nós verificarmos as leis trabalhistas que foram produzidas naqueles primeiros 8 anos, vamos verificar que praticamente todas eram leis flexibilizadoras, que reduziam ou relativizavam direitos sociais historicamente garantidos no país. A partir do governo que se instaurou já, pelo menos sob uma sigla trabalhista, de fato se percebeu que, embora ainda houvesse algum movimento naquele sentido de flexibilizar, desregulamentar, etc., esse movimento era mais contido. E mais do que isso, houve mesmo nesse período algumas leis
protetivas. A ANAMATRA tem a lamentar que este sentimento possa vir a ser, de alguma maneira, comprometido, conspurcado, com iniciativas como esta, que remontam àquele primeiro período, que tem uma clara tendência de flexibilizar, desregulamentar, reduzir direitos sociais, como se isto fosse uma saída para incrementar a atividade econômica. A ANAMATRA já emitiu nota de repúdio contra a decisão do governo de instituir o contrato de curta duração.